últimos 12 anos, os números da educação no Acre realmente impressionam. Para falar dos desafios da educação no Estado, hoje no Ideias da Aldeia eu tenho o prazer de receber a professora Maria Correia, secretária estadual de Educação. Professora Maria, é um prazer recebê-la no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço o convite, Jorge. Foi um prazer meu. Então, professora, a senhora acompanha diretamente o processo de educação no Acre nos últimos 12 anos, né? Em que a continuidade foi importante para os resultados alcançados? Jorge, no caso da educação, a continuidade ela é fundamental, porque mudanças em educação, principalmente mudanças qualitativas, elas não se dão no curto prazo. Certamente, se não tivéssemos tido a oportunidade de um segundo e de um terceiro mandato no governo, dificilmente nós teríamos colhido os frutos da política implantada em 99. Né? Porque naquele momento a educação se encontrava numa situação muito complicada. Nós éramos os últimos nas avaliações do SAEB, né? Nós tínhamos indicadores de analfabetismo de 24,5%, enfim, a carreira do magistério, o professor recebia R$ 416, então era um quadro complicado para se fazer a política e imediatamente ter um resultado. Então a continuidade permitiu implantar políticas e agora, no terceiro mandato, consolidar muitas políticas iniciadas em 99 e aí poder ver o resultado dessas políticas. Né? Professora, quando a gente observa os números do chamado Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o chamado IDEB, realmente esses números impressionam. Eu queria que a senhora fizesse uma análise desses números e a nossa avaliação a nossa posição dentro desses números, porque há variantes, né? De tal série a tal série nós estamos em tal lugar e tal. Então, eu queria uma avaliação da nossa posição, da posição do Estado nesse índice do IDEB. Então, o IDEB foi um índice iniciado há pouco tempo, né? Desde 2007. O Ministério resolveu criar um índice para medir a qualidade da educação no país, principalmente a qualidade dos sistemas educacionais. Porque o SAEB já vinha sendo feito, né? E o SAEB é aquela avaliação em âmbito nacional que avaliava como é que o nosso aluno estava e como é que os sistemas estavam, né? O IDEB, ele como um índice, ele agrega tanto o resultado das avaliações, que aí foi ampliado para a Prova Brasil também, além do SAEB, a Prova Brasil, que é uma avaliação do universo dos alunos do primeiro ao quinto ano, né? Do quinto ano. Então, esse índice, ele agrega o dado da avaliação, que aí é a parte qualitativa do índice, mais o resultado do abandono e o resultado da aprovação. Porque a escola pode estar fazendo educação muito bem para poucos. Então, ela pode não cuidar do abandono e ter um resultado bom na avaliação, mas quando isso é somado e é agregado para dar o índice, ela cai, porque ela está cuidando de poucos. Então, para ter um índice bom, então ela tem que cuidar tanto da qualidade, que aí é o resultado das avaliações, quanto do abandono, ou seja, ela tem que manter os alunos que entraram na escola, e a reprovação também, porque a reprovação não é aprovar o aluno por aprovar, porque a avaliação qualitativa mostra se o aluno está bem ou não, porque é uma avaliação externa, né? Então, em 99, como era só a avaliação do SAEB, você só tinha o resultado dessas avaliações. O IDEB, ele permite que você tenha uma leitura mais ampla, tanto dos aspectos qualitativos quanto dos aspectos quantitativos. E isso, para nós, tem sido fundamental para fazer uma leitura das políticas implantadas desde 99. Então, quando nós vimos o resultado de 2005, e aí, com o resultado de 2007 e 2009, nós vemos um crescendo na melhoria da qualidade da educação do Estado. Porque a avaliação é a cada 2 anos, né? A cada 2 anos, a avaliação do INEP para poder ter esse índice, mas o MEC faz uma projeção. Então, ele avalia, por exemplo, 2007 ele avaliou e fez uma projeção dos resultados de todos os estados para 2009, 2011,
Então, com base na projeção, os estados podem se planejar para alcançar aquele índice projetado, né? Alguns estados melhoram, outros caem, né, em relação ao índice. O Acre vem melhorando e nós já alcançamos, em 2009, a projeção para 2011. Então, nós estamos caminhando à frente. Isso é uma demonstração de que a política pública de educação no Estado, ela está no rumo certo. Porque esse índice, ao avaliar a qualidade, ao avaliar a quantidade, ele diz, as políticas em relação à qualidade estão dando um resultado bom por conta do resultado, dos resultados das avaliações, tanto no SAEB quanto na Prova Brasil, e quantitativamente nós estamos fazendo política pública para todos, né? Porque o abandono vem reduzindo, a reprovação vem reduzindo, então esse índice tem melhorado significativamente, o Brasil inteiro reconhece. Quando saem os resultados, nós tivemos, inclusive, cumprimentos do próprio Ministério da Educação. O secretário André Lázaro ligou para cumprimentar a secretaria, cumprimentar o governo do Estado pelos resultados. E outras instituições fora do país, por exemplo, a OCDE, eles ligaram pedindo uma entrevista conosco para explicar o resultado impressionante em relação aos dados do IDEB e do Acre, né? E o que os números demonstram, professora? Os números demonstram, então, isso eu acabava de dizer, que qualitativamente a educação está melhorando. As avaliações, a prova, mostra que os alunos estão conseguindo adquirir aquelas capacidades que eles precisam adquirir ao longo da sua trajetória no ensino fundamental e no ensino médio. O abandono, que é um outro componente do índice, vem sendo reduzido, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Porque uma coisa é você dizer que tem educação para todos, matricular no início do ano, normalmente a matrícula inicial é grande, a procura, matricula, mas se a escola não tem capacidade de manter esse aluno sai da escola, né? Então você finda fazendo educação para poucos. E, no caso do Acre, a gente vem reduzindo esse índice de abandono, as escolas vêm cuidando para que os seus alunos não abandonem a escola, né? A aprovação tem correspondido à qualidade, porque não basta só aprovar, mas então tem melhorado o indicador de aprovação, o indicador de aprovação, mas com qualidade, porque isso é comprovado nas avaliações feitas pelo SAEB. Então, se não houvesse um equilíbrio entre a aprovação, o abandono e os resultados da avaliação no SAEB, na Prova Brasil, certamente os nossos indicadores poderiam ter caído, né? E isso não vem acontecendo, vem melhorando. Então, no caso do primeiro ao quinto ano, o Acre ficou entre os 10 primeiros do país. Então, entre os 10 melhores sistemas do país, o Acre se encontra do primeiro ao quinto ano. Do sexto ao nono, o Acre fica em quarto lugar. E no ensino médio, o Acre fica em sétimo lugar. Então, o ensino médio, que é o nível de ensino onde a grande maioria dos estados não ultrapassou a média Brasil, o Acre ultrapassa a média Brasil nas avaliações, e mostra que, mesmo sendo um nível de ensino onde há necessidade de maiores investimentos, a gente tem consciência que o ensino médio não foi o nível de ensino priorizado pelas políticas públicas, tanto de governo federal, né? Porque havia uma necessidade de investir primeiro na base, no ensino fundamental. Então, o Fundef era só para o ensino fundamental, né? Enfim, todo o esforço de política pública foi carreado para o ensino fundamental. E o ensino médio ficou meio que em segundo plano. Agora, as políticas estão colocando que o ensino médio como nível de ensino obrigatório também. Então, agora, tanto estados quanto a União vão precisar fazer um esforço grande de investimento para, inclusive, definir melhor a identidade do ensino médio. Qual vai ser a cara do ensino médio para o país?
porque o ensino médio é um nível de ensino que, num determinado momento, preparava para a universidade, num outro momento, preparava para o mundo do trabalho, com a 5.092 era ensino profissionalizante, claro. Né? E isso gerou uma situação onde, antes ele era ensino profissionalizante, mas não profissionalizava, porque não tinha as condições para fazer isso, né? E preparar para o ensino superior também ele apresentava limitações. Então, agora é o momento de se fazer um investimento importante no ensino médio para que ele possa, de fato, ter um papel claro, cumprir uma função bem definida, né? E, de fato, ter os alunos saírem do ensino médio com muito mais condição, seja de enfrentar um curso técnico, uma universidade ou ir para o mercado de trabalho. Agora, professora, numa relação bem prática, isso significa, diante desses índices, que nós estamos, por exemplo, disputando lugares com estados de economia muito mais fortes que a nossa? Não tenha dúvida, e com uma tradição de educação, com professores com formação já há algum tempo, né? com pesquisas, com universidades com várias instituições de ensino superior fazendo pesquisa, disponibilizando pesquisa, enfim. Estados que, do ponto de vista econômico, teriam muito mais condição de estar à frente, né, do Acre, como São Paulo, como Rio Grande do Sul, próprio Paraná, que Paraná está bem. Mas, enfim, nós estamos disputando hoje com esses estados, né? Essas posições do SAEB e do IDEB mostram que o Acre hoje ele disputa não com a região norte, ele já superou a média da região norte e do nordeste. Hoje nós estamos competindo, se podemos falar assim, com os estados do sul, do sudeste, centro-oeste. Então, professora, aquela diferença entre Enem e IDEB para a resposta? Então, a prova Brasil e o SAEB, eles avaliam o sistema, né? O Enem ele foi concebido para que o aluno pudesse se ver, pudesse pleitear uma vaga no ensino superior e também disputar as bolsas do ProUni. Então, o Enem é uma avaliação opcional, né? O aluno faz se quiser e também quem está fazendo o ensino médio pode ir fazer o Enem para se testar, né? Então, ele vai porque é um interesse individual dele, né? Agora, o Ministério está adotando o Enem como o exame de ingresso nas universidades, mas antes as pessoas faziam uma confusão, porque na hora que publicavam o resultado do Enem, né, começava uma leitura equivocada, tentando avaliar o sistema a partir do resultado do Enem. E não dá para fazer uma avaliação do sistema, porque, por exemplo, uma escola que colocou na avaliação 19 alunos. 19 alunos só foram fazer a avaliação. Então, o resultado dessa escola não é demonstrativo do desempenho daquela escola, né? É demonstrativo do desempenho daqueles 19 alunos e suponhamos que sejam os 19 melhores alunos da escola que decidiram fazer o Enem. Então, tem um viés aí quando você faz a transposição dessa leitura para a leitura do desempenho daquela escola. Então, o Enem, num primeiro momento, fazia assim, só divulgava o resultado da escola quando a escola colocava mais de 100 alunos. Aí sim, aí você podia ter uma leitura mais verdadeira do desempenho da escola, né? Mas quando a escola colocava poucos alunos, é complicado você fazer o julgamento da escola. Agora, é um exame tão importante quanto o SAEB, tão importante quanto a Prova Brasil, porque o aluno se testa. Claro. Ele verifica até que ponto ele está, de fato, aprendendo, né? Então, para ele, antes o INEP mandava o resultado para a casa do aluno. Ele ainda manda, né? Mas antes, quando não se divulgava para todo mundo o resultado geral do Enem, só o aluno sabia o resultado dele, porque interessava a ele, né? Então, hoje, como o INEP adotou o Enem como uma das formas de ingresso no ensino superior, né? E aí as universidades aderem, e grande maioria das universidades já aderiram ao Enem, é uma forma de fazer com que, de fato, esse seja um exame nacional, como ocorre em outros países, os Estados Unidos faz
exame dessa natureza para ingresso nas universidades. Então, o Enem hoje ele é um instrumento de avaliação para ingresso no ensino superior, né? E, dependendo das universidades se aderirem ou não, elas utilizam os resultados do Enem, totalmente ou parcialmente. Há universidades que utilizam parcialmente, mas é um exame que que mostra, de fato, a capacidade do aluno, porque é um exame feito por instituições que entendem de avaliação em larga escala. Portanto, são itens testados, são itens validados, né? A prova ela é balanceada, de modo que eles trabalham hoje com a teoria da resposta ao item, que evita muito o acerto por adivinhação. Então, tem toda uma técnica de elaboração das avaliações do Enem que permitem que essa avaliação seja, de fato, uma avaliação que mostra muito mais a capacidade que o aluno tem, e é um exame importante da mesma forma que a Prova Brasil SAEB. Professora, nós vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar nossa conversa no próximo bloco. Ok. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com a professora Maria Correia, secretária de Estado de Educação. Professora, analfabetismo, para começar esse bloco, é um tema sempre muito delicado, nós não conseguimos zerar nossos números. Eu acho que aí os índices ainda mostram 10%, 12%, me parece. E aí eu queria que a senhora fizesse uma análise do momento em que a gente está. Então, em 99, nós tínhamos 24,5% de analfabetismo. Naquele momento, o secretário Bill Marx, ele começou um programa de enfrentamento do analfabetismo com um movimento, e aí era o Mova Acre, para que, de fato, pudéssemos fazer o enfrentamento desses índices tão elevados, né? Eu lembro que ele mobilizou as instituições que trabalhavam, que tinham trabalhos com alfabetização, Banco do Brasil, SESC e outras instituições que trabalhavam métodos de alfabetização, e criou um grande movimento, as comunidades, enfim, mobilizou a sociedade para que pudéssemos enfrentar essa questão. Naquele momento foi quase que um mutirão para enfrentamento do analfabetismo. Em seguida, ele trabalhou com o financiamento da TIM, da Pirelli, e mais adiante nós começamos o trabalho do Mova Alfacem. Alfacem, nós construímos uma metodologia nossa no Estado, com material próprio, com uma cartilha produzida pela professora Marília Santana e a professora Lígia Ribeiro. Elas produziram a cartilha que nós utilizamos até hoje para alfabetizar os nossos alunos, com motivos e assuntos da nossa região, né? E aí, nesse momento, se começou todo um trabalho para fazer o enfrentamento ao analfabetismo. Nós conseguimos, nesse período, de 99 até agora, uma redução importante, chegando a 13,8%, que é isso que a PNAD de 2008 coloca. A PNAD de 2009 coloca um intervalo entre 10,2% e 15 ponto alguma coisa para a região norte, mas o fato é que só o censo desse ano vai poder nos dizer com mais precisão qual é o índice real de analfabetismo no Estado, né? Agora, nós estamos numa fase onde nós temos aquelas pessoas que, de alguma forma, elas têm motivos os mais variados para não irem às salas de alfabetização. Que não querem. Que não querem. São pessoas que já estão há muito tempo, são analfabetas há muito tempo e acham que não vale a pena,
né, se alfabetizar a essa altura da vida. Outros têm vergonha de ir para a escola. O fato é que nós estamos, nesse momento, tendo que quase que buscar as pessoas para se colocarem nas turmas que nós abrimos anualmente para alfabetização. Mas, mesmo assim, nós continuamos com o programa. O programa agora trabalha com o Brasil Alfabetizado na parceria com o próprio Ministério da Educação e fazemos esse trabalho desde 99 e nós estamos, nesse momento, nessa situação. Nós esperamos que as pessoas que ainda não se alfabetizaram, elas busquem as turmas de alfabetização, que todo ano a gente abre, faz uma divulgação, né? Eles levam 8 meses dentro do programa para se alfabetizar, tem todo um material próprio, uma orientação, enfim. É algo que é até gratificante ver quando as pessoas conseguem se alfabetizar, então elas continuam, querem continuar estudando. E aí a gente tem que oferecer o primeiro segmento da EJA, o segundo segmento. Tem gente que começou a se alfabetizar já naquela época e hoje já tá terminando o ensino médio. Então, é possível para as pessoas que acham que é tão difícil, que agora já não faz mais sentido se alfabetizar, eu diria para essas pessoas que busquem as turmas de alfabetização, porque nós temos belos exemplos, tanto na zona urbana quanto na zona rural, de pessoas que tinham uma relutância para ir, se alfabetizaram, buscaram a outra etapa e estão terminando o ensino médio, né, sendo alfabetizadas depois de jovens e adultas. Né? Descoberta de um mundo novo, né, professora? Não tenha dúvida. Professora, e quando a gente pensa formação dos profissionais, dos professores, o governo também investiu muito nesse aspecto, mais de 40 milhões de reais. E aí, quando a gente pensa os resultados, né, o que isso tem interferido nesses números, nos resultados da qualidade da educação? Olha, Jorge, eu não tenho dúvida de que a formação de professores é também responsável pelos bons resultados que nós estamos alcançando nessas avaliações, né? Quando, em 99, iniciamos o trabalho, o Acre nós tínhamos só 26% de professores com nível superior, né? 26,8%, 27%, né? Isso, do ponto de vista do trabalho, propriamente dito, na sala de aula, era algo que, de fato, comprometia a qualidade da educação no Estado. E nada mais correto de se afirmar, né, e de se comprovar é o resultado dessas avaliações. Né? Essas avaliações mostram que todo esse esforço, tanto de valorização do magistério, que aí não é apenas a formação, mas também melhoria de salário, enfim, as condições para o professor trabalhar, isso tudo teve uma influência muito grande na melhoria dos resultados. Hoje nós estamos com quase 90% de professores com nível superior. A diferença é grande. E aí é bom dizer que essa formação não é apenas para o professor da rede estadual. Todos os professores da rede pública, das redes municipais e da rede estadual estão fazendo curso superior. Nós começamos em 99 com o programa. Em 99 nós tínhamos quase 2.000 professores leigos, ou seja, professores que ainda não tinham nem o magistério, principalmente na zona rural, mas também tínhamos na zona urbana. E naquele momento o MEC tinha um programa chamado de Proformação, e nós começamos um trabalho para formar ainda esses professores em magistério. E de lá para cá, nós fizemos a parceria com a UFAC para fazer 2 grandes programas no início, que foi para formar os professores da zona urbana de 16 municípios, depois em pedagogia também, dos 16 municípios. E depois começamos a formação dos professores da zona rural, e dos 5 municípios de difícil acesso, que estão concluindo agora. Nesse mês, por todo o mês de novembro, eles estão fazendo as suas formaturas. Sexta-feira passada foi a formatura do pessoal de Assis Brasil, uma bela formatura, que lá eles não tinham espaço para abrigar todo mundo. Foi feita em praça pública. A primeira formatura, a primeira colação de grau, feita em praça pública aqui no Estado, puseram tendas.
E a população estava inteira na praça, né, porque, de fato, é um momento assim, de muita alegria para aquela população que nunca tinha recebido benefícios de formar os seus profissionais. Tinha uma mãe da zona rural que estava formando 3 filhos. Olha só. Né, da zona rural, e os filhos vinham estudar na zona urbana e estavam concluindo o ensino superior. Então, ao longo desses programas, nós fizemos parceria com a UFAC e também com os municípios, porque as prefeituras, de alguma forma, ou pagavam o traslado dos alunos. Por exemplo, em Cruzeiro do Sul, eles pagavam a hospedagem do professor da UFAC e os municípios ali do entorno pagavam a ida do professor deles para o município, né? Mas, enfim, as prefeituras, o governo do estado e as universidades, porque nós trabalhamos com a UFAC e também com a UNB. E, dessa forma, nós estamos com mais de 10 mil profissionais, ou já formados, temos mais de 5 mil profissionais formados, ou em formação. Ano que vem, todos os nossos professores, tanto da zona urbana quanto da zona rural, terão nível superior. Capital e interior também. Capital, interior, rede estadual e redes municipais. Os que não, de alguma forma, não fizeram, foi por razões muito particulares, por problemas individuais que perderam a oportunidade que foi oferecida. Mas o fato é que praticamente 100% dos nossos professores terão nível superior em 2011. É o primeiro estado do país a ter essa situação, né? E aí isso dá um diferencial imenso, não só para a melhoria da qualidade da educação, mas para a qualidade de vida das pessoas. Claro. Né? Pessoas mais instruídas, pessoas formadas, pessoas com outra visão de mundo, outra leitura de realidade, né? Tanto na zona urbana quanto na zona rural, podem contribuir de uma outra maneira para o desenvolvimento desse estado, e eu não tenho dúvida de que isso já está acontecendo, né? Por isso, os resultados que nós temos visto na educação do estado. Tem muito o que fazer ainda, eu não tenho dúvida. Educação tem ainda muita coisa para ser feita, mas o que se conseguiu nesses 12 anos é algo fantástico para um estado pobre como o Acre, para um estado que tinha limitações, como há pouco conversávamos, do ponto de vista tanto das condições de formação, quanto das condições da estrutura do sistema educacional do estado. Agora, professora, quando a senhora fala condições de trabalho para os professores, que realmente inclui tanto formação, salário, né, e as estruturas, que eu também sei que receberam grandes investimentos, isso. As escolas, né, que também enchem os olhos. E aí eu queria perguntar para a senhora, diante desses investimentos nas escolas, que é muito bom para o aluno também estudar numa escola nova, reformada, isso. Que oferece informática, laboratórios, enfim, isso. Outras atividades que prendem o aluno, né, que acabam conquistando o aluno também. O que seria hoje, na condição que a gente está, uma escola padrão no Acre? Olha, uma escola padrão no Acre hoje, já que você fala padrão, nós definimos lá atrás, o professor Binho definiu naquela ocasião, os padrões básicos de funcionamento das escolas. Então, um padrão básico de funcionamento por exemplo, a condição física. Padrão básico. Nós temos hoje um padrão para a escola infantil, ou seja, o que é que não pode faltar na estrutura física de uma escola infantil, né? E de que maneira essa escola tem que ser construída para dar conta de trabalhar com crianças pequenas. Receber bem, né? Receber bem e fazer com que aquele ambiente seja propício para o trabalho de educação. Há escolas, do ponto de vista físico, escolas padrão para a escola de ensino fundamental, de ensino médio, padrão para a escola rural de uma sala, de 2, de 4, padrão para a escola indígena, né? E padrões, nós definimos também padrões de qualidade, ou seja, nós temos referenciais curriculares que dizem o seguinte: o que é fundamental para o aluno aprender em cada série, né? O que não pode deixar de ser trabalhado em cada série, em cada nível de ensino. Então,
esses padrões foram definidos. Então, do ponto de vista físico, do ponto de vista da qualidade do ensino, padrões do ponto de vista dos materiais, nós estamos produzindo também alguns materiais que são básicos para o professor trabalhar em sala de aula. E hoje, a própria biblioteca, as condições de acesso a uma biblioteca na escola para o aluno poder ampliar os seus conhecimentos, a parte de laboratório de informática, que o próprio Ministério da Educação também fez um esforço grande para que as escolas recebessem laboratórios de informática. Agora, daqui para frente, é fazer com que essas condições, e principalmente os aspectos relacionados com a tecnologia, eles consigam transformar a nossa sala de aula. A nossa sala de aula ainda é desafiadora porque essa tecnologia ainda não chegou da forma que precisa, né? Para que o professor se aproprie dessa tecnologia, para que, de fato, a aula ela não seja apenas a aula pré-leção. Mas esse é um desafio do Brasil todo, né? É um desafio do Brasil todo, né? Então, isso é algo que é o próximo passo, né? E isso também o governador já está acenando com essa possibilidade quando criou a possibilidade de entregar os NETs para as escolas, os NETs para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Afinal, são alunos que estão terminando o ensino médio, podem ingressar no ensino superior, podem ir para uma escola, para um curso técnico, né? E o NET ele já traz os conteúdos do próprio Ministério da Educação, tem uma vasta bibliografia, ele pode fazer consultas, tem vídeo, tem aulas interessantes que ele pode aprofundar os conhecimentos adquiridos na escola. Então, esse lado da tecnologia é algo que vai precisar ser ampliado, reforçado, mas, enfim, falando de uma escola com as condições que precisa ter para fazer um ensino de qualidade, primeiro, essa base física que nós temos, né? O profissional com formação adequada, os materiais próprios para ele trabalhar, né? E formação continuada ele precisa ter sempre, porque a formação inicial ele faz na universidade, mas o mundo continua mudando, né? As áreas do conhecimento continuam evoluindo. E se ele não acompanhar isso, ele fica para trás, né? O trabalho dele fica superado. E hoje as mudanças nessa área elas são ocorrem numa velocidade muito grande. Então, a formação continuada é algo fundamental para todos os níveis e para todos os professores. Professora, eu vou fazer mais um bloco, mas antes de chamar mais um intervalo, quer dizer, o contraponto, eu queria abordar ainda uma questão prática nesse aspecto, que o contraponto de um padrão seria a referência, a excelência, né? Nesse caso, escolas, poderíamos dizer assim, mais tops, assim, a gente estaria, em alguns casos, muito melhores que a rede particular de ensino. Eu não tenho dúvida, se começarmos a olhar os aspectos físicos das nossas escolas, as pessoas que vêm, o próprio Ministério da Educação divulga, mostra os padrões das nossas escolas como padrões, assim, fantásticos, comparados até com outros estados no país, né? São escolas bonitas, escolas agradáveis. Prática de lazer, de esporte. Escolas feitas para o aluno gostar de ficar na escola, né? Eu lembro que a gente tinha umas escolas com uma barra marrom, assim, para o aluno não sujar, né? Logo que a gente chegou. Isso tornava a escola escura, né? Aqueles muros altos cada vez ficando mais altos. E começamos a derrubar os muros, colocar grade, a escola você vê, a escola interage, ela é parte da comunidade, ela não pode ser uma coisa isolada, né? E esse padrão é justamente, o ambiente da escola tem que ser um ambiente onde o aluno se sinta bem, né? Eu não tenho dúvida que a grande maioria das nossas escolas, e aí nós estamos também trabalhando a questão da zona rural, agora com recurso do PROACRE, para que as escolas todas sejam reformadas, e isso está sendo feito já. Professora, eu vou chamar mais um bloco, que o assunto eu acho que merece um pouco mais de conversa, e ainda tem mais papo para o próximo bloco, então. Okay. O Ideias da Aldeia faz mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
O Ideias da Aldeia está de volta. O assunto do programa hoje é educação. Eu estou conversando com a professora Maria Correia, secretária de Estado de Educação. Professora, um desafio novo proposto pelo governo federal para a educação foi a chamada educação inclusiva, né? Um desafio grande para professores, houve um debate caloroso se isso podia ou não acontecer com eficiência. Como é que nós estamos nesse aspecto, professora? Nós estamos bem também, sabe, Jorge? A inclusão dos alunos, de fato, amedrontava um pouco, né? Porque esses alunos, eles ficavam nas escolas especiais, escola de surdos, escola de cegos, né? Aqui no caso o Dom Bosco, que cuidava do deficiente mental. E essas crianças ficavam ali, recebiam o atendimento, que era um atendimento também cuidadoso, mas quando se pensa a escolarização, quem tem que fazer isso é a escola, né? E essas instituições, para cuidar, para fazer tudo isso de uma vez, ficava muito mais difícil para eles, né? E a escola começou todo esse processo de inclusão. O MEC, inclusive, colocou como política a inclusão dos alunos em escolas ditas comuns, né? O aluno teria que ir para a escola comum para aprender, ler, escrever, enfim. E esse desafio implicava em formar os nossos professores da rede para poder lidar com essas deficiências, né? Como é que ele vai, numa sala comum, trabalhar os alunos deficientes, seja um cego, seja um surdo, uma criança com deficiência mental ou deficiente físico, enfim. Isso foi sendo trabalhado ao longo e hoje o Acre é uma referência nacional em inclusão. Para fazer o trabalho com os surdos, né? Orientação para trabalhar com os deficientes mentais, enfim, todos os tipos de deficiência, o aluno vai para a escola e o que tem sido constatado é que esse aluno, na convivência com os ditos normais, ele consegue se desenvolver muito mais. Professora, outra particularidade do Estado é a chamada educação indígena, né? Acredito que ainda há muitos desafios para o processo de educação aqui no Acre. Não tenha dúvida. Na 99, nós tínhamos só 900 índios, 900 índios fazendo educação indígena. E, naquele momento, quem fazia a educação indígena no Estado era a CPI, que é uma ONG, a Comissão Pró-Índio, né, que fazia educação indígena, fazia isso muito bem, mas não havia uma política pública muito clara e definida para atendimento de todas as etnias e da população indígena como um todo no Estado. Então, a partir de 99, começamos a construir uma política de educação indígena, com formação em magistério indígena. E hoje nós temos mais de 100 índios fazendo ensino superior. Nós temos todo um material sendo produzido na língua indígena, porque, como a lei prevê que o trabalho na educação indígena tem que ser bilíngue, nós temos um percurso a fazer para poder fazer isso, né? Porque o índio é ágrafo, ele não tem um alfabeto. E nós temos que construir, inclusive, o próprio alfabeto da língua indígena para poder produzir os materiais bilíngues para eles estudarem. Nós estamos fazendo isso nessa gestão. Isso envolve profissionais muito especializados. Muito especializados, né? Pessoas linguistas. A gente contrata a assessoria de linguistas que entendem dessas línguas aqui do Estado. Nós temos, inclusive, um consultor que sempre vem, é o Aldi, que ele vem fazer consultorias, e nós estamos, dessa forma, produzindo os materiais na língua indígena. Nós já temos 6 materiais prontos, até o final do ano a gente espera que todos estejam prontos.
e já editados também, porque é com esse material que eles trabalham a questão do bilinguismo. Trabalham a língua original e o português, e em outras etnias tem até o espanhol, porque já na fronteira, perto do Peru, tem índio que também fala espanhol, né? Então, é o espanhol, o português e a língua original deles. Mas o nosso trabalho se concentra na língua original deles e no português. Que algumas etnias, inclusive, perderam a língua original, né, professora? Isso. Há muitas etnias que já perderam, nós estamos quase que fazendo como que um resgate da língua original. Tem, às vezes, um ou dois idosos da aldeia que ainda falam, e é através deles que a gente vai conseguindo também fazer esse trabalho. É um trabalho minucioso, detalhado. A equipe da educação indígena tem feito um belo trabalho nesse sentido. Então, dessa forma, nós estamos hoje oferecendo já ensino médio em 4 aldeias, em 4 terras indígenas. Nós já temos ensino médio, são mais de 200 índios fazendo ensino médio já. Então, a educação indígena evoluiu, né? Nós construímos também os padrões das escolas indígenas e as escolas hoje também têm uma estrutura adequada, as que ainda tem algumas em reforma ainda. Só recentemente em Feijó, nós temos 8 novas escolas para inaugurar, só em Feijó. E dessa maneira nós estamos fazendo com que também as populações indígenas tenham garantidos os seus direitos naquilo que a lei prevê, direito à educação, formação na língua original deles, resgate da sua cultura, da sua língua. É um trabalho que ainda tem um percurso grande para ser feito, mas acho que já demos passos significativos de melhoria e de avanços na educação escolar indígena. Professor, nós estamos aí no limite do tempo, mas um outro desafio do governo Lula foi o chamado ensino profissional, né? O governo federal investiu muito nesse processo, apostando também aí na composição de um mercado de trabalho, né? Nesse caso, eu vejo o trabalho do Instituto Dom Moacir, nós estamos influenciando o nosso mercado aqui com jovens profissionais? Estamos. No momento em que se criou o Instituto Dom Moacir como uma autarquia, foi para dar ao Instituto mais autonomia, porque a educação profissional ela é diferente do ensino regular. Ela é muito mais dinâmica. Você faz cursos num tempo mais curto, dependendo do tipo de curso, né? E isso, de fato, permite que você esteja em sintonia com o dinamismo da sociedade, né? Com o dinamismo da economia, enfim. Dessa forma, foi criado o Instituto, que é o responsável pela condução no Estado da política de educação profissional, e isso eu não tenho dúvida, tem contribuído para influenciar também, contribuir com pessoas com qualificação. O Instituto tem formado em cursos mais rápidos, em cursos técnicos, enfim, nas diferentes modalidades de curso de educação profissional, o Instituto tem dado a sua contribuição. E hoje nós temos a educação profissional também agregada ao ensino médio na zona rural. Nós já temos um programa de formação de oferta do ensino médio na zona rural, onde uma parte tem também a educação profissional, fazendo a leitura da vocação daquela região e oferecendo cursos na modalidade FIC, que é Formação Inicial e Continuada, que é um tipo de curso mais rápido, né? Não é um curso técnico, mas é um curso que dá ao aluno que está fazendo o ensino médio na zona rural condição de também sair dali com uma orientação para o trabalho, com alguma coisa com a qual ele possa contribuir para o desenvolvimento da sua comunidade. Bom, professora Maria Correia, esse governo fecha um ciclo agora no dia 31 de dezembro. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação, então, aonde se chegou e o que herda o próximo governo. O próximo governo. Então, acho que os avanços de 99 para cá
como nós comentamos aqui, eles são significativos, né? Tanto na quantidade, ou seja, na disponibilidade das vagas da educação para atingir a população de um modo geral, quanto na qualidade. Hoje, o trabalho da educação ele está também na zona rural mais isolada do Estado. Nós temos programas que chegam às famílias nas comunidades mais isoladas desse Estado. Então, o próximo governo, herda uma educação que tem ainda muitos desafios, mas está num patamar a partir do qual ele pode dar passos significativos relacionados principalmente com a qualidade da educação. Acho que hoje a base está posta do ponto de vista das condições físicas, das condições materiais, da formação de professores, dos planos de carreira do magistério. Tem muito ainda para avançar, mas o próximo governo, eu acredito, eu inclusive acho que a próxima gestão vai ser a gestão mais desafiadora, porque nós estamos num patamar do qual nós não podemos cair. Nós sabemos que ainda é muito frágil essa questão dos indicadores qualitativos, né? Então, é preciso cuidar para que a gente não caia. E dar o passo seguinte, né? Continuar melhorando, continuar avançando do ponto de vista qualitativo para que as nossas escolas, as nossas salas de aula, né, de fato cumpram o seu papel de fazer com que o aluno aprenda no tempo em que fica na escola, de fazer do ambiente da escola um ambiente em sintonia com o nosso tempo, né, para que o aluno se interesse, porque hoje também o desafio do país é fazer com que o aluno se interesse por aquilo que a escola está oferecendo, né? A sala de aula, muitas vezes, ela não é interessante para o aluno. Então, é um grande desafio agregar tecnologia, né, da informação para que essa sala de aula se torne um ambiente agradável, um ambiente prazeroso e um ambiente onde, de fato, o aluno aprenda. Mas acho que o próximo governo está herdando algo que muitos governantes gostariam de receber, que é uma base posta, uma base consolidada, né? Tanto do ponto de vista das condições físicas, das condições materiais de funcionamento da escola, quanto das condições do ponto de vista qualitativo. Hoje a escola administra recursos, hoje a escola tem condição, mais autonomia, né? Tem mais autonomia, esse caminho tem que continuar, né? Nós criamos alguns sistemas de acompanhamento das escolas que precisam continuar. Enfim, acho que o próximo governo, o próximo secretário de Educação vai ter um trabalho, vamos dizer assim, com muito mais condição para dar o próximo passo, que é isso que esses 3 momentos da gestão do governo têm acontecido. Quer dizer, cada governo, ao assumir, vai consolidando políticas anteriores, mas vai dando novos passos. Então, na educação, isso também vai precisar ser feito, né? Então, tem algo consolidado, mas tem muita coisa ainda para ser feita, muita coisa que está precisando ser consolidada. Então, eu acho que o próximo secretário certamente vai fazer um bom trabalho, vai ter mais condições de avançar e de continuar fazendo com que o sistema de educação do Acre continue sendo um belo exemplo para o país. Todo mundo fala que o Acre é hoje um bom exemplo na área da educação para todo o país. Isso nos orgulha muito, porque é um trabalho de construção coletiva, é um trabalho com a participação de todos, professores, funcionários da secretaria, que se dedicaram esse tempo inteiro para construir essas políticas, consolidar. Acho que se deve a várias mãos esse resultado. Então, eu queria aproveitar aqui, nesse momento, já para agradecer tanto aos professores, né, que se dedicam, que fazem bem o seu trabalho, aos gestores das escolas, à nossa equipe na secretaria, porque são pessoas extremamente dedicadas, se dispõem a trabalhar no fim de semana e não estão reclamando. Pelo contrário, eles também ficam felizes quando veem o resultado e se animam a partir desses resultados para fazer melhor.
Então, nesses 12 anos, a gente tem tido uma dedicação imensa daquelas pessoas que estão à frente dos setores da secretaria. Minha secretária adjunta, a professora Maria Luísa, que nesses 4 anos tem segurado bem essa área de recursos e fazendo com que a gente aplique direito o dinheiro da educação, né, e aplique naquilo que de fato precisa ser feito. Enfim, eu acho que a gente sai, entrega para o próximo governo uma secretaria que tem resultados dos quais nós nos orgulhamos muito. Nos orgulhamos porque tem um trabalho de dedicação de todos, é uma obra construída a várias mãos. Eu espero que o próximo secretário faça com que, de fato, continue sendo uma obra de todos, uma obra sendo construída por todos, com dedicação, com entusiasmo, né? Porque se há uma coisa nessas equipes com as quais a gente trabalha, é entusiasmo, é prazer em fazer um trabalho de educação, fazer educação porque gosta, né? Acho que eu tive a sorte de pegar uma equipe que faz educação porque gosta, porque se sente contribuindo com a população, se sente dando a sua contribuição e ao ver o resultado, participa cada vez mais, se empolga cada vez mais. Eu acho que fazer educação sem se empolgar, sem gostar, eu acho que qualquer profissão, né? Claro. Que você faz sem gostar, você não consegue. Então, eu acho que eu tive o privilégio de ter uma equipe muito boa. Enfim, tendo o desafio de suceder o professor Binho, o governador Binho, que na época secretário por 8 anos, conseguiu colocar no trilho a educação, já era um desafio sucedê-lo, né? Mas acho que com a ajuda de todos, com o trabalho de dedicação, né? Então, eu queria aproveitar aqui só para fazer esse agradecimento e dizer que eu fico muito feliz de passar para o próximo secretário uma secretaria da qual nós nos orgulhamos, e eu tenho certeza que vai continuar dando bons frutos, a população vai se orgulhar muito do que se tem feito. Se há uma coisa que eu ultimamente tenho ficado feliz, é de encontrar pessoas na rua, pessoas simples, né, que dizem que acompanham o trabalho de educação, que gostam do trabalho da educação, né, que elogiam o trabalho da educação. Então, eu acho que nada melhor do que esse termômetro para a gente dizer, olha, acho que a gente está no rumo certo, né? E o próximo secretário pode fazer melhor. Eu acho que tem tudo para fazer uma educação melhor e um trabalho que, de fato, a gente possa estar lá nos primeiros lugares na educação nesse país. Professora Maria Correia, parabéns pelo trabalho e eu queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje. Eu agradeço, Jorge. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, professora. Bom, Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima. Educação é o assunto do Ideias da Aldeia dessa semana, os desafios da educação no Acre. Eu vou conversar com a professora Maria Correia, que é secretária de Estado de Educação. E essa boa conversa você acompanha no programa dessa semana. Eu espero você.